Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí então ao nosso conteúdo. Nós vamos falar agora da extinção do contrato de trabalho, mas por rescisão indireta. Rescisão indireta, como vocês já sabem, é aquela rescisão em que o empregador ele pratica uma irregularidade, uma falta grave. Essa falta grave agora praticada pelo empregador enseja a rescisão do contrato de trabalho. É onde o empregado ele diz ao empregador: eu não permito que essas atitudes sejam praticadas por você. Isso está ferindo a relação de trabalho, está ultrapassando aquele limite do respeito, está ultrapassando muitas vezes a dignidade da pessoa humana. Então cabe a esse empregado então pedir a rescisão indireta. Ô Júnior, mas é simples, é só ele pedir a rescisão indireta diante da prática irregular por parte do empregador e o empregador ele concede a rescisão indireta? Não, meus amigos, infelizmente não. A rescisão indireta, como vocês vão poder observar depois na prática, nunca será assumido pelo empregador. O empregador não assume isso. Você só conseguirá resolver essa situação perante o Poder Judiciário. Só levando perante o Poder Judiciário essa situação, comprovando no Poder Judiciário a prática irregular por parte do empregador, é que então o empregado terá direito à rescisão indireta. Então, a rescisão indireta, da mesma forma como vocês já viram a justa causa aplicada pelo empregador ao empregado, quando este comete uma irregularidade, agora nós temos essa possibilidade, então, do empregado praticar, então, esta justa causa no empregador por conta de uma irregularidade praticada por ele. Uma irregularidade praticada por ele. Ô Júnior, mas e da mesma forma, devem ser aqueles casos taxativos? Sim, somente aqueles casos previstos no artigo 483 da nossa CLT. Tenho certeza que vocês já leram o artigo 482. Agora eu peço para que vocês então façam a leitura do artigo 483. Por quê? No artigo 483 tem lá todas as situações em que o empregador pode praticar alguma irregularidade com o empregado e o empregado dar então essa justa causa no empregador. Aí o empregador estará sujeito ao pagamento de todas aquelas verbas previstas então na rescisão do contrato de trabalho, quando o empregador decide mandar embora o empregado sem justo motivo. Ou seja, o empregado passa a ter direito então ao saldo de salário, passa a ter direito ao 13º vencido e proporcional, passa a ter direito então às férias vencidas e proporcional, para participação nos lucros e resultados, horas extras. Se de repente ele tinha banco de horas, o empregador tem que quitar na modalidade de horas extras. O empregador deve quitar também a multa do fundo de garantia de 40%. O empregado tem direito ao saque do fundo de garantia e tem direito também ao seguro-desemprego. Não podemos esquecer também do aviso prévio. O empregado passa a ter direito também ao aviso prévio. Olha que bacana, pessoal. Todos esses direitos são devidos ao empregado, por conta então de uma prática irregular do empregador. Então o empregador falhou, ele praticou alguma irregularidade que enseja então a rescisão do contrato de trabalho. Então, como nós já falamos, está previsto lá no artigo 483 da nossa CLT, são aqueles casos taxativos. Não adianta o empregado querer inventar. Ele deve seguir aqueles casos que estão previstos no artigo 483 da CLT. Procedimentos. Quais são os procedimentos, então, que o empregado deve adotar? Imediatamente, olha o princípio da imediatidade aí de novo. Imediatamente o empregado, então, deve comunicar ao empregador. Comunicar de que forma?
ele deve então formalizar aquela situação, seja através de um telegrama, seja através do seu próprio advogado, que vai então notificar o empregador, dizendo: olha, o seu empregado aí, que agora é meu cliente, ele não comparecerá mais ao trabalho a partir da data de hoje ou de amanhã, enfim, por conta da prática irregular do empregador. De repente, um assédio moral, um assédio sexual, enfim, qualquer prática irregular por parte do empregador. Então, a comunicação, ela deve acontecer. Por que ela deve acontecer? Se o empregado não avisa o empregador, essas faltas deste período, o que o empregador pode considerar? Faltas injustificadas. Sendo faltas injustificadas, ultrapassando os 30 dias, o empregador pode simplesmente mandá-lo embora por justa causa, por abandono de emprego. Já imaginou, meus amigos? O empregador pratica um assédio moral. Você, então, não se atenta a esse detalhe de notificá-lo nesse período por conta dessa irregularidade praticada por ele, ou seja, não avisa o empregador que esta rescisão está acontecendo por conta de um justo motivo, tá? E aí simplesmente o empregador aplica uma justa causa no empregado. Então não podemos falhar, não podemos falhar. Se o empregado então tem essa injusta agressão do empregador, ele deve então comunicar esse empregador formalmente, e ali sim aguardar aquele prazo, que é lógico que o empregador não vai cumprir. O empregador não vai realizar a rescisão indireta. Ele pode muitas vezes chamar para o acordo, pode, inteligente esse empregador se realmente partir para isso. Agora, se ele não chamar para esse acordo, infelizmente esse empregado ele terá que procurar pela Justiça do Trabalho. E ali na Justiça do Trabalho, esse empregado, o ônus da prova é dele. Ele terá que comprovar então que o empregador o agrediu, seja verbalmente, seja sexualmente, seja não cumprindo com as obrigações do contrato. Tudo bem? Então essas situações devem ser observadas, sob pena do quê? Da rescisão indireta não ser considerada. E aí, se não for considerada a rescisão indireta, qual é a consequência disso? Pensem aí, qual seria a consequência daquele empregado que deixa de cumprir com esses requisitos na rescisão indireta diante dessa rescisão do contrato de trabalho? A consequência, pessoal, será que a rescisão ela vai ser considerada como um pedido de demissão do empregado. O empregado pedindo demissão. E aí vocês já viram comigo que o pedido de demissão, ele perde uma série de direitos, não perde? Ele perde o direito ao levantamento do fundo de garantia, ele perde o direito à multa de 40% do fundo de garantia, ele não tem direito ao aviso prévio e, ao mesmo tempo, não tem direito ao seguro-desemprego. Então, tá vendo quanta perda salarial esse empregado tem por um descumprimento de regras, de formalidades? Então, não podemos deixar que isso aconteça. Então, quando acontece essas situações no ambiente de trabalho, nós sabemos que o assédio moral muitas vezes demora para a gente poder se tocar. A gente às vezes acha que aquele assédio está acontecendo de maneira muito indireta. O empregador não está deixando rastro. Ele me xinga no particular. Ele me ignora. Ele simplesmente não me dá bom dia. Essa frieza trazida pelo empregador faz com que o empregado ele se sinta mal no ambiente de trabalho. Afinal de contas, pessoal, nós sabemos que o assédio moral, o objetivo do agressor, no caso o empregador, o objetivo do agressor é fazer com que o empregado peça demissão. É fazer com que o empregado peça demissão.
Então eu não quero mandá-lo embora, porque eu vou ter que pagar a multa de 40%, vou ter que pagar o aviso prévio, ter que pagar uma série de direitos para esse empregado. Ele que peça a demissão. Eu não quero mais ele nesse ambiente de trabalho. Então eu vou fazer de tudo para que ele peça a demissão. Eu começo a cumprimentar todos os empregados no ambiente de trabalho, menos ele. Eu faço festa de aniversário para diversos empregados, na frente daquele colaborador. Dou presentinho para um monte de gente e para ele não. Eu vou ignorando a sua presença. Aquilo vai minando na cabeça do empregado o quê? É pessoal. A situação é comigo. Eu estou percebendo isso. Mas não tem nada de concreto que eu consiga mostrar para o juiz para dizer, olha, excelência, eu estou sofrendo assédio moral. Júnior, mas como que a gente faz diante dessas situações? Diante dessas situações, é avisando o companheiro de trabalho, é de repente conversando pessoalmente com o empregador, porém colocando o celularzinho no bolso para gravar. Olha, está acontecendo alguma coisa? Estou percebendo que de repente você tem me ignorado. Estou percebendo que de repente você tem me tratado de forma diferenciada. E ali, de repente, o empregador vai soltar algumas coisas. E aí, nessa situação, é onde ele junta provas. Ô Júnior, mas você falou aí do celular. Mas o celular, esse empregado não precisa da autorização do empregador? Vejam, pessoal, lembrem, vamos lembrar daquela situação que eu já expliquei para vocês. O empregado, ele é um hipossuficiente econômico, hipossuficiente técnico e hipossuficiente probatório. Diante dessa hipossuficiência, onde ele não consegue muitos elementos para conseguir comprovar o que está acontecendo com ele no ambiente de trabalho, este mecanismo de prova é autorizado. Então a Justiça do Trabalho enxerga com bons olhos. Fala, não, o que esse empregado gravou foi a forma como ele conseguiu de comprovar o que ele está sofrendo. Então é aceito sim. É muito bem aceito, inclusive, pelo Poder Judiciário. Tá bem? Vamos então agora entrar nesses casos aí do artigo 483 da nossa CLT. Pessoal, antes da gente adentrar nesses artigos, eu vou só comentar rapidamente sobre essa jurisprudência que eu coloquei aí no slide de vocês. O entendimento que prevalece nessa corte é que a ausência dos depósitos do FGTS ou o depósito irregular dessa mesma verba é por si só suficiente para a configuração da hipótese descrita no artigo 483, a linha D. Ou seja, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Então, pessoal, hoje o não pagamento de salário, a ausência de depósito de fundo de garantia, a ausência de repasse do valor do INSS, e INSS então nem se fale. Quando o empregador deixa de repassar o valor do INSS, nós estamos diante de uma prática de crime praticada pelo empregador. O empregador simplesmente está cometendo um crime de apropriação indébita. Um crime de apropriação indébita, porque ele está recusando a transferir para o INSS o valor que ele reteve do salário do empregado. Então é uma apropriação indébita, crime. Então a ausência de depósito do INSS, do repasse do INSS, do depósito do fundo de garantia, ou atraso no depósito do fundo de garantia, ou simplesmente não pagamento de salários, o empregador não está cumprindo com o contrato. Não cumprindo com o contrato, esse empregado pode pedir a rescisão indireta. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos falar então de alguns tipos de rescisão indireta. Serviço superior às forças do obreiro. Dentro da nossa CLT, nos artigos 198 e 390, nós temos lá uma condição de que o homem não pode pegar mais do que 60 quilos no ambiente de trabalho e a mulher mais do que 20 quilos.
Eu tenho certeza que tem muitos homens e muitas mulheres aí pensando, nossa, mas eu não aguento pegar esse tanto não. Eu sei disso. Mas o empregador, digo, para aquele empregado que muitas vezes foi contratado para descarregar mudanças, para descarregar de repente caminhões que chegam de produtos dentro da empresa, esses já foram avaliados da sua capacidade, né? E aí mesmo assim muitas vezes o empregador pede para que ele pegue um peso superior a isso. E aí logicamente que nós temos que o empregado ele pode se recusar, porque vai sofrer uma agressão física, né? Trazer um problema para a sua saúde. É onde ele pode pedir a rescisão indireta. E da mesma forma, pessoal, se o empregado ele está sendo convocado pelo empregador a assumir um determinado departamento, ou então a assumir um determinado cargo onde ele não tem capacidade intelectual. Nós sabemos que ele não tem capacidade intelectual, mas mesmo assim o empregador vai colocar ele lá. Olha, eu vou te dar uma promoção, você agora é gerente. Poxa vida, e o rapaz não tem nenhuma capacidade tecnológica, não tem nenhuma capacidade intelectual para aquilo. E aí, como que ele vai assumir aquele cargo de gerente? Isso o empregador faz, muitas vezes, no intuito de fazer com que o empregado peça demissão. Porque vai ser vergonhoso para ele, vai ser vexatório ele passar por aquela situação. E aí ele vai e pede demissão. Então, daí, logicamente, que isso depende de prova por parte do empregado. Tá joia? Então, da mesma situação, pessoal, nós temos aqueles serviços que são defesos em lei. Ou seja, o que é isso? O empregador obriga, de repente, o empregado a praticar um ilícito penal. Olha, você vai ter que entregar ali naquela empresa para aquele cliente tantos quilos de areia, né? Ele, por exemplo, uma construção civil, ele compra lá 5 metros cúbicos de areia. E aí vem o empregador e fala, olha, coloca só 4, não coloca 5 não, coloca só 4. Ou seja, está obrigando esse empregado a praticar um ilícito. E diante dessa situação de enganar os clientes, o empregado pode simplesmente pedir a rescisão indireta. Tá joia? Serviços alheios aos bons costumes. O empregador pede para que a secretária venha trabalhar de decote. Fala, olha, eu queria que você viesse aqui trabalhar de decote, que você viesse com uma sainha mais curta, né? Eu preciso atrair mais clientes, eu preciso receber melhor os meus clientes, meus convidados aqui do escritório. Então são situações vexatórias que fogem da dignidade da pessoa humana, de respeito. E aí situações como essa, a empregada ou então até mesmo o empregado pode pedir a rescisão indireta. Tá bem? Serviços alheios ao contrato. Não está combinado que eu iria então limpar a minha sala. Não estava obrigado então a isso desde o começo, a fazer faxina aqui do escritório. Eu fui contratado como advogado e agora eu tenho que fazer a faxina daqui também. Então situações como essa estão fora daquilo que foi acordado entre as partes. Olha, você está sendo contratado para ser advogado desta empresa. Porém, de repente, o empregador começa a pedir para que você vá ao banco, que você sirva de motorista para ele. Situações que estão fora do contrato. Tudo aquilo que está fora do que foi pactuado inicialmente com o empregado ele pode se recusar e dizer, olha, se for para continuar dessa forma, então eu quero a rescisão indireta. Tá bem? A não ser, pessoal, que o empregador esteja pedindo para que o empregado faça determinadas tarefas para que então ele possa ser promovido. Eu estou testando você para a próxima função. Ou então faltou aquele funcionário e eu estou te pedindo para que você fique no lugar dele. Ou então algum funcionário entrou de férias e eu gostaria que você ficasse no lugar dele. Então, nesse período, ele vai receber o salário igual àquele funcionário que está de férias. Logicamente, desde que seja maior. Então, é o salário substituição.
onde o empregado recebe por aquele período em que ele substituiu aquela outra pessoa que tem um salário superior. Tá legal? Exceto nessas duas situações, onde o empregador ele quer substituir por um período, ou então ele está testando esse empregado para ser promovido. Então, essas situações, o empregado não pode pedir a rescisão do contrato de trabalho por rescisão indireta. Tá legal? Porque ele está sendo testado ou então substituindo o empregado que está de férias ou outra situação semelhante. Tá bem? Tratamento com rigidez excessiva. É o caso típico de assédio moral, pessoal. Nós já falamos, inclusive, sobre isso. O objetivo do agressor é que o empregado peça demissão. O objetivo dele é fazer com que o empregado se sinta discriminado, que o empregado se sinta mal no ambiente de trabalho. Tá certo? Então, tratar o empregado com rigidez, desde que com respeito, não tem problema algum. Não tem problema algum. Agora, o problema maior está no desrespeito com este empregado. Tudo bem? Então, eu preciso sempre observar essa situação. Nós estamos tendo diversas jurisprudências hoje em dia dizendo o seguinte: não, empregado, o que você está alegando, o empregador está apenas te cobrando, exigindo que você cumpra a meta, está chamando sua atenção, mas ele não está desrespeitando você. Então, diante de uma situação como essa, não cabe assédio moral. Tudo bem? Então, é preciso diferenciar essas situações. Outra situação que nós temos, correr perigo manifesto. Ou seja, o empregador, o motorista, de repente, o empregador pede: olha, pelo amor de Deus, eu quero chegar logo em casa, dá 180 nesse carro aí. E pede para o motorista simplesmente correr perigo na estrada. Situações como essa, o empregado pode simplesmente falar: olha, poxa, você está me pedindo isso com frequência, nossa vida está ficando em risco, a minha mesmo, então eu não vou mais aceitar essa situação. Não, então se eu não for para andar desse jeito, então para mim você não serve. Pede demissão. Não, pede demissão não. Rescisão indireta. Tá legal? Outra situação que nós temos, não cumprir com a obrigação do contrato. Falamos, inclusive, na jurisprudência sobre isso. É quando o empregador deixa de cumprir com aquela cláusula contratual, com as obrigações que estão estampadas na CLT, na Constituição Federal, na Convenção Coletiva, no Acordo Coletivo. Todas essas normas que o empregador deixa de cumprir, o empregado, então, pode pedir a rescisão indireta. Tá bem? Tranquilo? Pessoal, vamos fazer uma pausa e a gente já volta no próximo vídeo. Até já!